Podcast Boca Cheia, o pod que enche a boca para contar a sua história. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas e esse podcast começa hoje. E esse episódio se chama Passando Raiva. Gente, o podcast nada mais, nada menos vai ser contando histórias. Reais ou irreais, depende do que você for mandar pra mim. E ao final do podcast eu vou falar pra você como você consegue mandar a sua história e como eu vou conseguir contar aqui. Vai ter vários quadros e esse é o Passando Raiva comigo. Vem cá! E o Passando Raiva de hoje é um texto, uma história inspirada em um casal romântico. E aí, a gente vai saber por que a gente vai passar raiva com isso tudo, ok? Vamos lá. O texto é bem básico, bem simples, a história não é muito longa, mas tem um objetivo que toca no nosso coração, sabe? Eu, particularmente, quando vi a história, eu fiquei, gente, que lindo! Eu quero viver esse amor, eu quero alguém assim pra mim. É uma história simples, mas eu vou acrescentar algumas coisas aqui, porque eu acho que eu tenho esse direito de me intrometer nas histórias alheias. Mas vamos lá. O texto conta sobre uma pessoa, vou colocar e vou dar o nome dela de Caroline. Caroline relata que se apaixonou por um garoto que sempre passava na rua dela e ela sempre achava o menino muito simples, mas muito atraente ao mesmo tempo, tá? E aí, ela dizia que ele tinha um olhar meio assombroso, né? Meio carente, e ela também era meio carente também, e ao mesmo tempo cheio de amor pra dar, sabe? Porque aparentemente, a princípio, na verdade, ela parecia ser uma pessoa que vivia de desilusões amorosas. E aí, ela se apaixonou por esse cara que sempre observava ele passando em frente à sua casa, em algum horário específico do dia ali, e eles sempre trocavam olhares, tá? Uma vez, então, por grande coincidência, ela descobriu que o garoto, o rapaz, era novo no bairro dela, na cidade. E que uma amiga dela, vizinha dali, conhecia ele. E ela não perdeu a oportunidade, aproveitou que aquela vizinha, essa amiga dela, ia fazer aniversário e mandou convidar o rapaz, porque era o único pivô que ela tinha para poder chegar, se aproximar perto do cara, já que o cara não tomava nenhuma iniciativa, só passava e trocava olhares com ela. E ela, provavelmente, ela imaginou, será que sou feia? Será que... Gente, isso é o pensamento dela, tá? Não sou eu que tô dizendo agora, não. Por enquanto, não. Mas ela ficou se questionando, será que ele é casado? Será que ele é gay? Será que eu sou feia pra ele? Enfim, ela se questionou. Chegou o dia da festa da vizinha e ela se produziu toda, porque ela sabia que ela ia encontrar o cara que ela tava super afim. E aí, então, surgiu, dada essa oportunidade, por que não, né? Vou encarar. E no dia da festa, a grande noite, ela foi super linda, botou o melhor vestido, o melhor perfume, fez aquela make incrível que mulher, quando tem vontade de se maquiar pra conquistar alguém, ela faz o feitiço dela no olhar. A make e a pele fica impressionante. Eu falo isso pelas minhas amigas. E aí, chegou o momento de conhecer o rapaz pessoalmente. Ela já estava na festa, lógico, ansiosíssima, e o cara chegou com as suas bebidas na mão e deu na mão da aniversariante, parabenizando ela, feliz aniversário. Onde eu posso deixar minha bebida? Aí ela falou assim, deixa com a Caroline, aquela menina ali. Já de propósito, pra poder ajudar a amiga dela, né? Porque uma amiga ajuda a outra. E já que era interesse no boy aí, que uma ajuda a outra a desencalhar de qualquer jeito. E aí, enfim, o cara foi lá, levou pra ela as bebidas, deu na mão dela, encarou. Quando ele se deparou, percebeu que era ela, ele também ficou meio assim, meio timidozinho, e ela também. Enfim, ela pegou a bebida, colocou pra gelar, lá na geladeira, no freezer, sei lá. E aí, ela começou a puxar assunto com ele, pra saber de onde ele era, de onde ele veio, idade, perere, parará. E aconteceu. Gente, finalmente,
Eles tinham se conhecido, Caroline se apaixonou pelo garoto mais ainda, pelas histórias, pelo seu desenrolado, né? Sua lábia. O cara tinha uma certa lábia. Além de um charme, ele tinha também uma certa lábia que conquistava as pessoas, certo? E naquele momento, ela tinha perdido todo o sentido da vida dela. Parecia que ela estava somente ali, naquele lugar. E aí ela perguntou pra ele se ele era casado, se ele namorava, se ele tinha alguém. Não tinha rolado, gente, nenhum assunto ainda sobre relacionamento, tá? Ela que decidiu perguntar. E aí o cara ficou em silêncio pra ela e ficou um climão, porque foi um silêncio assim de quase 1 minuto e ficou aquele climão desconfortável. Ela falou que tava quase saindo de perto dele já pra deixar ele à vontade, né? E aí o cara, com um olhar muito triste, olhou pra ela e disse: sim, eu não tenho ninguém, mas eu estou apaixonado por uma pessoa. Mano, ela gelou já no sim, eu também já gelaria. Eu já gelaria no sim ali. E ele disse: eu tô apaixonado por alguém. E aí ela ficou desesperada. Ela já estava em um mundo que não existia e esse mundo simplesmente desabou, porque ela perdeu totalmente as esperanças de ter alguém, no caso de ter ele um dia, de ficar com ele, porque ele acabou de assumir pra ela que ele estava apaixonado por uma pessoa. E ela ficou completamente desesperada com isso. Nada satisfeita, né? Então, ele apoiou a mão no ombro dela, assim, olhou dentro do olho dela, sabe? E ela falou que se tremia, ela falou, gente, minha reação, a minha boca ficou seca, sabe? Eu fiquei sem palavras, eu não sabia o que dizer mais. Quando ele falou pra mim que ele já era apaixonado por alguém. E aí, depois desse drama todo, ele falou pra ela o seguinte: bom, não sei como dizer isso, mas é você a pessoa que eu sou apaixonado. Gente, ela falou que ela simplesmente, a vontade dela era se jogar na piscina do condomínio. De tão feliz que ela ficou e do susto que ela tomou, achando que tinha perdido totalmente as esperanças de ficar com o cara. E aí ela falou também: eu sempre fui apaixonada por você desde o momento que eu te vi passar na minha rua. E assim foi, desse jeito, foram essas palavras que eles trocaram. Ele disse pra ela que estava muito apaixonado por ela e ela também disse que também estava, e a loucura era que eles não se conheciam. Foi o primeiro date deles ali sem date, sabe? Foi uma coisa mais combinada pela amiga dela para eles poderem estarem juntos e, por incrível que pareça, ele estava super afim dela. Então, depois de um tempo, eles se conheceram perfeitamente. Cada fio de cabelo dele ela conhecia. Ela sabia cada detalhe da vida dele, ele sabia cada detalhe da vida dela. Sem muitas surpresas, foi uma semana, um mês de conhecimento perfeito. Durante 3 meses que aconteceu, né? E aí, enfim, em um dia lindo, ele pediu ela em namoro. Na verdade, numa noite, né? Na alta madrugada, naquele peso daquele sereno frio, enrolados em um cobertor, olhando as estrelas, aquela coisa linda, romântica, sabe? Juntos, deitados numa rede. Ele disse pra ela: esperei demais pra ter você. E eu sempre sonhei em ter você na minha vida. Olha, o cara conhecia ela há 3 meses. Quer namorar comigo? Gente, era puro amor. O cara tava muito apaixonado. E ela também, gente, até eu fiquei apaixonada pelo cara. Da forma que ela relata o cara, sabe? E, enfim, ela super aceitou, claro, ela tava apaixonada por ele, né? Ela aceitou, sem motivos de dizer que não. Então, ela tava louca de amor, louca de paixão. E aceitou o pedido de namoro e, enfim, começaram a namorar. E aí, gente, que vem? Naquele dia, ela só sabia dizer pra ele uma frase com apenas uma vírgula e um ponto. Sim, eu te amo. Aceitei, amo você,
Muito, foi coisa de raridade, foi conexão de almas, então era muito grande, o romance deles eram muito lindos, sabe? E foi uma coisa inacreditável. Ela falou que no momento que ela aceitou o pedido de namoro, o sangue dela ficou frio e ela estava explodindo de felicidade, né? Isso foi um marco para ela, foi uma conquista amorosa muito grande, né? Que não é algo material, mas quando você conquista alguém que você ama, isso é recíproco, isso é muito bonito para uma pessoa apaixonada. Qualquer pessoa se apaixonaria por alguém que te amasse da mesma forma. Eu acredito desse jeito, tá? É meu ponto de vista, tá, gente? Mas enfim, o tempo passou, muito tempo passou, e aquele rapaz que usava um jeans surrado, que passava de camiseta e de boné na rua dela, deixou de ser aquele rapaz que ela era tão apaixonado, porque simplesmente ela acordou e era um sonho. Gente, não passava... não passa de uma marmota. Tudo isso era apenas um sonho real da cabeça dela. Não existia o garoto perfeito. Ela simplesmente sonhou. E aí ela relata que ela estava tão apaixonada que teve esse sonho do amor da vida dela, foi a melhor noite da vida dela, e foi tudo um sonho que ela nunca teve na vida real. E tá aí, você que ouviu essa história, você pode passar essa raivazinha assim comigo, porque eu estava aqui super torcendo pelo casal, me apaixonei junto com ela, com a história, e nada mais é do que um sonho que ela sonhou. E, Caroline, um beijo pra você. Eu espero que você conquiste essa realidade, que esse sonho seja uma realidade na sua vida, que apareça um boyzão desse aí, que faça juras de amores verdadeiras pra você, porque eu tenho certeza que é o que você merece. Qualquer pessoa merece, né, gente? Um amor. E é isso. E pra você que quer contar a sua história, que é pra gente passar raiva, seja engraçada, romântica, amorosa, tanto faz. Manda pra mim aqui pro Passa Raiva, que eu vou contar essa história pra gente poder ter uma experiência de vida, né? Esse foi um sonho, mas também poderia ser uma realidade. Não sei o que a gente pode trazer daí, o que a gente pode extrair dessa história toda, né? Mas enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast. E eu estarei aqui com novos episódios, com novos quadros, pra gente poder passar raiva juntos. Até mais, gente.